Oi, amigos do Facebook, já estamos começando um pouquinho rouco hoje, mas vamos tentar fazer jornal aí, rouco e tudo, né? Um abração a todos, estamos aqui no Estúdios da Cidadania, começando os 60 minutos aí. (13h08), muito boa tarde, amigos da Cidadania. Eu sou Ernesto Albuquerque, um pouco afônico, mas estamos aqui junto com Oswaldo Titonelli para mostrar as notícias do dia. Uma sexta-feira com um jeitão de feriado ou de segunda-feira, não cheguei à conclusão ainda, viu, Titonelli? Mas estamos aí com as notícias do dia, muitas informações locais, nacionais e internacionais. Obrigado a Michele que está acessando, a Sônia Helena Novaes, Guimarães Moraes, lá de José Bonifácio, enfim, os amigos, as amigas, a Mara Escuro também, já chegando. E vamos aos destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas aqui conosco. As nossas agendas de amigos e amigas aniversariantes aqui na Cidadania FM. Abraço para o Júlio Matias. Estaremos falando direto de Brasília, o caso JBS e o caso Gedel, o homem dos 51 milhões de reais. Lembra do Ciborgue? Quantos milhões que era mesmo? O Ciborgue, daqui a pouquinho a gente vai lembrar. Eu acho que o Gedel ganhou do Ciborgue, viu? Também estaremos mostrando o furacão Irma, com imagens impressionantes lá no Caribe. Ontem o grito dos excluídos e o grito da população em Brasília, fora alguma coisa, em plena comemoração do 7 de setembro. Até Dom Pedro que gritou, viu, Tetonelli? Pois é. E também Temer ontem colocou uma barreira de policiais e guarda-reios para o povo não chegar perto, viu? Também estaremos falando de saúde, falando de infecção urinária e também da medicina chinesa. E uma novidade, é a substância lítio na água para prevenir a demência. É um assunto que estaremos mostrando hoje aí. O giro internacional, falando além do furacão, do terremoto no México, com mortes, um terremoto realmente muito forte. E a violência de gênero, um programa que está mudando a cabeça da moçadinha aí. História hoje, falando da primeira romaria do Sírio, lá em Círio de Nazaré, lá em Portugal, e também estaremos falando, Viva Maria, do Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio. Uma boa tarde a todos e vamos aos nossos apoiadores. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, rede multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Você está ouvindo 60 minutos. Jornalismo com credibilidade. São exatamente 13h11. Daqui a pouquinho vamos fazer a previsão do clima para a estância turística de Avaré. Um tempo hoje bastante agradável, né? Dá para usar mangas de camisa. Isso é novo também, hein, Titonelli? Mangas de camisa, né? Estamos hoje dessa maneira. O pessoal do Face está vendo aí. Lá o Cesário, obrigado. E também a Márcia Teixeira Pancioni. E a previsão do clima, neste momento, 29 graus, com sensação térmica de 31 graus, o vento soprando aí a 12 km horários. Para o dia todo, nós temos uma máxima de 32 graus e uma mínima de 13 graus. Não vai chover hoje, sol o dia todo, sem nuvens no céu, noite de tempo aberto ainda, sem nuvens. 85% umidade relativa máxima, 52% umidade relativa mínima. 11 km em média a velocidade do vento, e 6h19 o nascer do sol e 18h08 o pôr do sol. Mandando um abraço para quem aniversaria nesse dia 8, o José Aparecido Fusco aniversariando hoje, parabéns, e também os amigos do Face, como Rogério Rodrigues, doutor Rogério, advogado, a Cris Faria da Costa,
lá de Cerqueira, César, também fazendo aniversário. Aqui de Avaré, está morando lá em Cerqueira, né, Cris? Parabéns pelo aniversário. E quem está acessando a nossa página, Jane Gaioto Casemiro e a Vilma Tereza Deolim. Aniversariantes temos ainda a Vera Cristina Jorge Fernandes, Roosevelt Barbosa, a Luciana Miquelin e Maria José Colela Duarte. Parabéns aí aos amigos aniversariantes, com a voz rouca e tudo, né? Estamos aí parabenizando todos os nossos amigos. E vamos dar uma olhadinha nas últimas postagens, né? Aliás, esse feriado aí, né? Realmente com muitas informações, muita agitação, muita ebulição na política nacional. Um abraço aí para o Oswaldo Gregório, a Mara Escuro, o Júlio Matias e também a Sônia Helena Novaes Guimarães. Estou lendo aqui o pessoal que está na tela, o Ítalo Bertone e a Michele, né? Um abraço a todos os amigos. Quem quiser compartilhar, pode compartilhar aí. Nós estaremos compartilhando também com a página da Cidadania FM. Hoje de manhã eu postei uma dica de saúde que veio de uma postagem americana, dizendo que não se pode chacoalhar criança pequena com violência, né, que pode ter lesão até cerebral. A página Dr. Cool, eles dando várias dicas de saúde, achei interessante, acabamos postando aí. Abraço para a Patrícia Frois também, acessando a nossa página. Imagens impressionantes no Face do furacão Irma, que continua destruindo as ilhas do Caribe. Foi o furacão mais poderoso da história da humanidade. Impressionante as imagens com trovões, com chuva, com vento de quase 300 quilômetros horários. Denise Pisa também acessando a nossa página, e o furacão deve chegar na costa americana, vai passar ali por Cuba, não sei se vai pegar a ilha de Cuba ou vai passar mais distante, né? Vamos torcer para que os danos sejam os menores possíveis. Ontem, a partir do depoimento de Palocci, que, a meu ver, eu ouvi as 2 horas do depoimento do Palocci, muita informação e poucas provas, viu, Teodonelli? Só falou muita coisa e a Dilma, ex-presidenta Dilma, já derrubou aí alguns argumentos do Palocci, principalmente na questão da concessão de aeroportos. Também abraço para o Silvio César aí, acessando a nossa página. Essa informação está aí na página nossa do Facebook, e também a delação do Funaro, do Lúcio Funaro, comprometendo o Temer, dizendo que Temer recebeu e intermediou propinas. Interessante que não está na primeira página aí a delação acertada do Lúcio Funaro, viu? Está do Joesley, tem alguns comentários sobre a do Palocci, mas a do Lúcio Funaro, o Estadão pelo menos, não traz na primeira página. Uma entrevista muito interessante do Guido Mantega, à Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo, mostrando aí o que virou a vida do Guido Mantega, e que ele só não foi preso porque ele estava, Moro fez uma decretação de prisão, certamente intempestiva, né, 235 dias atrás. Depois disso, o Mantega, viu, Teodonelli, sequer foi chamado para depor, a não ser como testemunha. E se imagina se ele tivesse preso há 235 dias, ele não teria deposto até hoje. E só não foi preso porque ele estava na hora que chegou o Polícia Federal na casa dele, tinha um garoto de 15 anos, o filho dele, e a esposa estava sendo operada de câncer, de um câncer que ela trata há 6 anos. Estava no hospital, ele teve que deixar a esposa lá e atender a determinação do seu Sérgio Moro, e depois, em seguida, 2, 3 horas depois, o Sérgio Moro liberou ele. Veja só que coisa, né? Então, só não foi preso porque a esposa estava com câncer, e se tivesse sido preso, não teria sido ouvido até hoje. Quer dizer, é o que fez com o Palocci. Colocou desde setembro Palocci, enquanto ele não delatasse o Lula, ele não aceitaria a delação do Palocci. E tudo que o Palocci disse, sugeriu saber sobre Globo, sobre Gerdau e todas as outras grandes empresas, de nada se falou. Então a gente percebe que houve um grande acordo com o Ministério Público para falar o que o Ministério Público ouviu. A verdade é essa, né? Vamos a Brasília? Já que estamos falando disso, vamos falar de GEDEL e da JBS.
O ex-ministro Gedel Vieira Lima foi levado nesta sexta-feira da casa em que estava em prisão domiciliar em Salvador, na Bahia, pela Polícia Federal. Ele teve um pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público Federal. O ex-ministro estava em prisão domiciliar desde julho após suspeita de tentar intervir nas investigações sobre fraudes na Caixa Econômica Federal. Na terça, a Polícia Federal apreendeu 51 milhões de reais em um apartamento que seria utilizado por Gedel em Salvador. O dono do imóvel afirmou à polícia que havia emprestado o apartamento ao ex-ministro para que ele guardasse pertences do pai que morreu no ano passado. Impressões digitais de Gedel teriam sido encontradas no dinheiro e testemunhas confirmam ligação de Gedel com o que estava guardado no apartamento. Além disso, a Polícia Federal identificou o risco de fuga depois da divulgação da apreensão do dinheiro. A defesa do ex-ministro não se manifestou sobre os 51 milhões de reais encontrados no apartamento. Agência Rádio Web com informações de Salvador, Alexandra Fiore. Cidadania FM, 60 minutos. Durou toda a quinta-feira o interrogatório de 3 executivos da JBS. Joesley Batista, dono da empresa, o lobista Ricardo Saúde e o advogado Francisco de Assis e Silva tiveram de se explicar sobre a conversa que sugere omissão de crimes no acordo de delação premiada. Os 3 foram interrogados em Brasília, na Procuradoria-Geral da República. O advogado Francisco Assis e Silva foi o primeiro a depor. No começo da tarde, foi a vez do empresário Joesley Batista responder às questões da Procuradoria. Segundo a Folha de São Paulo, Joesley negou que o ex-procurador Marcelo Miller tenha orientado o acordo de delação premiada e sugerido a gravação do presidente Michel Temer. O último a falar foi Ricardo Saúde, que também negou a acusação. O ex-procurador Marcelo Miller deve depor nesta sexta-feira. Ele deixou a PGR em abril para atuar em um escritório de advocacia que defende Joesley Batista. As suspeitas sobre a participação dele foram reveladas nesta semana. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, explicou que novas gravações sugerem que Joesley e Saúde esconderam crimes nos depoimentos de delação premiada, sob orientação de Marcelo Miller. Os acordos podem ser suspensos e os 2 irem para a cadeia se a suspeita for confirmada. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13 horas e 20 minutos. Obrigado a Sônia Coromo e também lá de Santa Bárbara do Oeste e o Giba Soares acessando as nossas páginas hoje. Hoje nós estamos tentando tocar o jornal, mas pela rouquidão, pela fonia, vamos tocar dentro do possível aí, né? Vamos abrir aqui a página dos blogs informativos, mas vamos já a essa matéria, viu, Tedonelli, do Giro Internacional, falando do impressionante furacão que nós comentamos agora há pouco, furacão Irma. Rádio França Internacional. Daniela Franco. Paris, 8 de setembro de 2017, essas são as principais notícias desta sexta-feira. Cenário apocalíptico nas ilhas caribenhas de São Martim e São Bartolomeu após a passagem do furacão Irma. Parte do Caribe foi completamente devastada pelo fenômeno, considerado o mais potente registrado até hoje. Nesta manhã, a potência do furacão foi reduzida para 4. Segundo o último balanço de vítimas, ao menos 14 mortos foram registrados nas ilhas caribenhas. Irma também passou ontem pelo nordeste do Haiti, na fronteira com a República Dominicana, destruindo residências e causando inundações. O furacão chegou nesta manhã a Cuba, passa pelas Bahamas e chega à costa sul dos Estados Unidos amanhã. Os estados americanos da Flórida e da Geórgia se preparam para o pior. Foi decretado estado de perigo extremo para toda a região costeira próxima a Miami. Até 500 mil de cidadãos devem deixar suas casas na Flórida. Já o governador da Geórgia ordenou que os habitantes deixem o litoral do estado o quanto antes. O empresário Pierre Berger, cofundador da marca Yves Saint Laurent e ex-marido do estilista, morreu aos 86 anos, anunciou nesta manhã a Fundação Pierre Berger. De acordo com o comunicado, o empresário faleceu em sua casa na região francesa da Provença, depois de lutar vários anos contra uma miopatia, condição neurológica que afeta os músculos. Berger dirigiu durante 40 anos a Maison Yves Saint Laurent, mas também se tornou célebre por sua forte militância pelos direitos dos homossexuais e por ser um fervoroso defensor da esquerda.
presidente chinês Xi Jinping pediu hoje ao presidente francês Emmanuel Macron ajuda para apaziguar a tensão na Península Coreana. Xi Jinping declarou que espera que a França tenha um papel construtivo nas negociações sobre o conflito. O tom da comunidade internacional contra a Coreia do Norte se acirrou no último domingo, quando o país informou ter testado uma bomba de hidrogênio. A China, a principal aliada do regime norte-coreano, diz estar de acordo com novas sanções contra a Coreia do Norte, mas pede que os diálogos não sejam deixados de lado. Essas são as principais notícias desta sexta-feira. Para mais informações, acesse nosso site rfibrasil.com. Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web. 60 minutos. 60 minutos. Trazendo as principais notícias para você. São exatamente 13h24. Quem está conosco é Laura Job e também Alan Cadson Moreira. Obrigado aí aos amigos que estão conosco. O Jornal do Gunhê trazendo que o sindicato descobre e comprova a perseguição por parte do secretário de Saúde Municipal. Essa semana foi comprovada, segundo essa matéria, a perseguição praticada contra 2 trabalhadoras da Prefeitura. A transgressão teria sido ordenada pelo comando da Secretaria de Saúde, portanto, sob a orientação do senhor Dr. Roslindo Wilson Machado. Conforme verificado pela direção do Sindicato Avariense, as funcionárias, apesar de plenamente aptas a trabalhar no pronto-socorro de Avaré, foram transferidos sem uma justificação adequada, essa que diz a matéria. Elas foram transferidas, portanto, sem essa motivação, para outras unidades. Seus antigos postos foram preenchidos por outros funcionários da Secretaria. O caso, segundo o presidente do sindicato, Leonardo Espírito Santo, foi registrado pela entidade já no mês de junho. Diz ele que o sindicato foi procurado pelas servidoras, porque essas, cientes de suas responsabilidades no pronto-socorro, não se conformavam com as transferências anunciadas, respectivamente para o BS, do Bom Sucesso e Centro de Saúde. A perseguição foi atestada quando a própria Prefeitura, por meio da Secretaria de Administração, convocou os 2 funcionários recém-contratados para os postos de Bom Sucesso e a Rua Acre, em seguida realocou-os nos cargos ocupados anteriormente pelas 2 funcionárias. Quer dizer, se é competente, está acostumado a trabalhar em pronto-socorro, e alguém que foi recém-contratado para posto de saúde, que é outra visão da saúde, né, Tonelli? Uma coisa é trabalhar no pronto-socorro, outra coisa é trabalhar em posto de saúde. E as 2 vagas das funcionárias retiradas, contra a vontade do pronto-socorro, foram preenchidas por recém-contratados. Estranho, né? Ação considerada, no mínimo, arbitrária, uma vez que a convocação feita no semanário evidencia os locais de trabalho dos novos funcionários que não eram pronto-socorro. Estava lá estampado no semanário que esses novos funcionários iriam para o posto de saúde, a UBS, né? Que coisa, hein? Calando bocas, diz aí o Leonardo, também se manifestou quanto à inação atribuída ao sindicato devido às primeiras alegações de perseguição dos funcionários. Para ele, a descoberta do esquema depreciativo aos trabalhadores apenas prova cabalmente a atuação da entidade em favor, enfim, dos seus sindicalizados. Esse é o papel do funcionário, ou melhor, do sindicato, que é atuar com relação às demandas dos servidores públicos. Obrigado a Orlando Cavessi Júnior e a Bia Vitória, que estão participando também da nossa página. Orlando, que já trabalhou aqui na rádio, né, Orlando? Fazendo aí o programa dos odontólogos, dos dentistas. Vamos direto a Brasília, grito dos excluídos, que aconteceu ontem, no 7 de setembro. A gente sempre esteve na invisibilidade do país. Na verdade, nós temos sempre colocado para fora, e quando a gente quer fazer algum movimento para que a gente seja reconhecido como tal, eles vão lá e baixam a lei e acabam nos colocando na invisibilidade de novo. Então, o grito do excluído para nós representa isso. É mostrar o que a gente tem e o que a gente fez. A voz é de Vladimir Duarte, componente do Fórum dos Povos Tradicionais de Matriz Africana do Rio Grande do Sul. Em várias cidades do Brasil, o dia 7 de setembro é a data escolhida para a realização do Grito dos Excluídos, uma manifestação popular que reúne todos os anos igrejas, sindicatos, diversas entidades e movimentos sociais.
A mobilização foi idealizada em 1994 e já está na sua 23ª edição, com o objetivo de denunciar a situação de exclusão social de grande parte da população brasileira. Os eixos centrais que embasam o tema deste ano são democracia, direito e luta. Em Porto Alegre, os manifestantes ocuparam a Rótula das Cuias, com carro de som, bandeiras, músicas e distribuição de panfletos. De acordo com o presidente da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, Claudir Nespolo, o tema deste ano reflete os objetivos da manifestação de denunciar a estrutura agressiva e excludente da sociedade e a perda de direitos dos trabalhadores. Esse grito dos excluídos, nesse ano em particular, é principalmente para dar voz a quem não tem voz. O Brasil está desmoronando, o futuro está sendo entregue para os estrangeiros, as políticas sociais todas conquistadas ao longo de muitos anos estão sendo totalmente desidratadas, acabadas, motivo pelo qual este grito dos excluídos, ele nunca encaixou tão bem. São 13,4 milhões de desempregados que começam a reclamar de forma massiva, organizada, para denunciar a situação, exigindo uma solução. O grito dos excluídos ocorreu em quase todas as capitais brasileiras e os organizadores calculam que tenha reunido cerca de 50 mil pessoas em todo o país. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Aline Costa. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, rede multidrogas. A maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São 13h30, um abraço para Claudete Terezinha de Carvalho, também acessando a nossa página, e o Orlando que está mandando um abraço, Orlando Cabessi, mandando um abraço para nós aí. E a Ilza dizendo, doente não guarda dinheiro, doente rasga dinheiro. A mãe do Gedel tem que saber disso. Será que falaram que ele estava doente? Doente da cabeça? Doente do quê, não? De tanto ele fazer assim, viu, Tonelli, com a mão assim, tanto contar dinheiro. Aliás, 14 horas contando o dinheiro de 51 milhões de reais, que renderia, segundo o meu economista de plantão aqui, pelo menos 300 mil por mês, é isso? É, que coisa, não? E foi preso hoje de manhã o Gedel, né? E tinha que ser mesmo, não tem outra alternativa. Ele é do PMDB, hein, pessoal? PMDB, e estava do lado da sala do Temer, estava no gabinete da Casa Civil, né? E além disso era vice-presidente da Caixa Econômica anteriormente. Pois é. Daniel Barreto acessando, Cláudio Duarte também, abraço para todos os amigos. Tem aqui a informação no Jornal do Goiás que foi cassada aí a concessão de uma rádio em Santa Catarina, que é do deputado federal João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina. Aí, ó, o pessoal que é político, dono de rádio, deve estar começando a ficar preocupado, né? É absurdo isso mesmo, esse monopólio que acontece, esse favorecimento, e o deputado não pode ser dono, acaba botando laranja, e assim as coisas vão acontecendo, infelizmente. Site da Prefeitura traz divergências em relação a valores gastos na FANPOP. Prefeito Sequeira César corre o risco de ser cassado. É Zalotti, né? Tem uma CPI lá, exatamente, que é investigando aí possíveis irregularidades. O jornal Victoriano fala da audiência da Alesp, que aconteceu segunda-feira, apontando a saúde como uma prioridade, segundo a educação, e a terceira opção foi assistência social. O Banco do Povo realizando empréstimo de R$1.300.000, réplicas do Cristo Redentor pelo Brasil no exterior, uma matéria falando disso, e casal é preso por tráfico lá no Jardim Bom Sucesso. São informações aí dos blogs informativos da cidade de Avaré. Já falamos do grito dos excluídos, vamos falar de saúde agora. Saúde, questão da infecção urinária é muito importante, o diagnóstico precoce, como toda doença é importante, o diagnóstico precoce, todo cuidado é pouco, né? E também a medicina chinesa, qual é o papel da medicina chinesa
que ela pode ocupar o tratamento dos pacientes. Médico Repórter, a informação precisa de quem entende do assunto. A infecção urinária, doença que causou a morte da cantora e atriz Rogéria nesta semana, deve ser tratada como algo perigoso, mesmo quando for aparentemente simples. É o que alerta o urologista e professor da Escola Paulista de Medicina, Joaquim de Almeida Claro. De acordo com o especialista, a cistite, infecção urinária não complicada, se não tratada em alguns casos, pode evoluir para um estágio mais complicado e acabar levando à morte. Por isso, ele recomenda procurar um médico ao perceber os primeiros sintomas da cistite, como dor e ardência ao urinar. 20% delas talvez evoluam para pielonefrite, que é a infecção urinária complicada. Então, a orientação que eu acho que a gente deve guardar é que qualquer sintoma ou sinal de infecção urinária deve ir ao médico, ao especialista, ao urologista, e ele vai saber tratar de forma adequada. Segundo o especialista Joaquim de Almeida, a cistite, infecção urinária não complicada, é causada por bactérias que podem estar em outros locais do corpo e viajar até a bexiga, ou ainda entram pelo canal urinário. As mulheres, por terem esse canal mais curto, são as mais acometidas pela doença. O urologista Joaquim de Almeida faz algumas observações para diminuir as chances de ter uma infecção urinária. O mais comprovado e mais simples é sempre tomar muito líquido e, principalmente nos homens de idade mais avançadas que têm problema de próstata, cuidar da próstata. No caso das mulheres, também é necessário ter cuidados na hora da higienização após as necessidades fisiológicas. A higiene íntima precisa ser caprichada e sempre utilizar o papel higiênico no sentido da frente para trás. O tratamento da cistite, em geral, prevê o uso de antibióticos por pelo menos 3 dias, podendo se estender em casos de infecções mais severas e persistentes. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Cidadania FM, 60 minutos. A medicina tradicional chinesa é um sistema médico integral que teve origem há cerca de 8.000 anos. Essa modalidade de terapia visa a integridade do ser humano e a harmonia entre as partes do corpo em busca de um equilíbrio. Para isso, usa produtos como plantas, fungos, minerais e animais na composição de fórmulas para promover a saúde. É o que explica o farmacêutico bioquímico Paulo Varanda, coordenador do Grupo de Trabalho em Medicina Tradicional Chinesa e Acupuntura do Conselho Federal de Farmácia. Você precisa promover o chamado equilíbrio das funções energéticas de todos os tecidos do corpo, dos órgãos, o que os chineses chamam dos 5 elementos, das 5 emoções, o do yin e yang, né? Então, quando você promove algum equilíbrio dessas peças ou desses pilares da medicina chinesa, você promove saúde. E esse equilíbrio, de certa forma, né, ele trata as doenças, porque a doença é uma perda desse equilíbrio. O especialista lembra que a Resolução 21 de 2014 da Anvisa liberou a prescrição desses produtos no Brasil. Podem trabalhar com esse tipo de atendimento profissionais da saúde, como farmacêuticos, médicos, fisioterapeutas e psicólogos. Mas para isso, é preciso ter curso de capacitação na área. O especialista relata como é feito o diagnóstico. A gente vai fazer uma avaliação do exterior do corpo. Como? Olhando como estão as unhas, como está a pele, como estão os olhos, como está a língua, apalpando o pulso dessa pessoa, ver como que está essa pulsação e com sinais e sintomas. Isso nos dá um reflexo de como que está aquele interior do corpo. E a gente fecha com um diagnóstico. A expectativa é que esse tipo de tratamento seja inserido no Sistema Único de Saúde até o ano que vem por meio de uma parceria do governo brasileiro com o chinês. Saúde, um serviço do Conselho Federal de Farmácia. Agência Rádio Web de Brasília, Denise Coelho. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. São 13h37. Abraço aí para o Fernando Caran, lá em São Paulo, acompanhando aí as nossas imagens do Face. Um abraço para todos os amigos aí. São exatamente 13h37, NT Chaveiro com a gente, Avenida Paranapanema 267, no bairro do Brás, 997-61-1501, 24 horas no ar aí,
nosso amigo Nelson, deu problema na fechadura ou na chave, não conseguiu entrar em casa, viu, Toné? Fechou o carro e a chave ficou dentro. Chama o Nelson aí, que tem abertura veicular, abertura residencial. 3732-1779 é outro telefone. Também nós temos a UDI Ressonância Magnética, nosso amigo do Ronaldo Abdala, o mais antigo radiologista aqui da região, né? Ele está ali com a UDI Ressonância Magnética, na Rua Mato Grosso, número 800, atende particular, atende convênio, e o telefone é o 3732-3264, das 7 às 18, de segunda a sexta-feira. E o Miranda Táxi também conosco, viagem para Avaré e para qualquer parte do Brasil, é só agendar com 24 horas de antecedência, 997 299608. Vou repetir, 997 299608. Você chega lá, diz ele, né? E com segurança e conforto e preço justo, tudo isso. Jéssica Aparecida Possale, obrigado aí por estar acessando as nossas páginas. A Comissão Especial de Inquérito lá de Cerqueira César, na verdade, é por um contrato feito entre a Prefeitura e Cerqueira César, e é uma empresa para conserto de ônibus escolares, concluiu investigações e apontou irregularidades por parte do Executivo. Apesar dos serviços não terem sido concluídos, o pagamento de quase 100 mil foi feito pela empresa com recursos do governo federal. Vai dar confusão isso aí. Um abraço para Rosa Luiz, né? Rosa Luiz Rodrigues, e também Maria Eduardo Barreto, amigos aí e amigas do Face. Continuando a notícia lá, conforme relatório de 67 páginas, a denúncia foi feita por um morador e aponta irregularidades no contrato entre a Prefeitura e a empresa JC Trinca Peça, responsável pelo conserto de 6 ônibus escolares usados no transporte de alunos da cidade no início do ano, no comecinho da gestão do Marcos Alotti. Os serviços não teriam sido feitos e mesmo assim a Prefeitura pagou quase 100 mil reais. O presidente da Câmara, o Luiz Henrique Alves Cruz, ele pediu a revisão jurídica do relatório. Com isso, a votação para abertura ou não de uma comissão processante que pode cassar mandato de prefeito ficou para 21 de setembro. Está vendo a análise jurídica para depois tomar aí se vai implantar uma comissão processante ou não. Se fizesse a comissão processante com amplo direito de defesa, vai complicar a vida aí do Marcos Zalotti. O que nós temos mais aqui? Lembramos, não pode esquecer, eu tenho que fazer esse negócio aqui também, viu, Tonelli? Biometria obrigatória, viu? Você que é leitor aqui em Avaré, tá aí, marque lá no www.trespjus.br ou no cartório eleitoral, agenda a sua biometria, botar o dedinho lá, próxima eleição vai ter que fazer através da biometria aqui em nossa cidade. O almoço solidário vai ser dia 12 de outubro, no Jardim Paraíso, Avenida Emílio Figueiredo, 531, alimentos básicos, arroz, feijão, farinha, óleo, essas coisas, né? E também dois telefones, aliás, o Cláudio 997-349940 e também o Caveira 998-08-12-28. Vão buscar aí a sua doação. A palestra de 11 de setembro, está chegando o dia aí do Dr. João Evangelista Vasconcelos, lá no CRAS 2, na rua Maneco Dionísio. E lembramos também que dia 14 agora, véspera do próximo feriado, que é dia 15, teremos audiência da Frente Parlamentar pela duplicação da SP 255 em toda a sua extensão. Muitos municípios presentes nessa Frente Parlamentar. Será às 7 horas da noite, irá na Câmara, e às 4 da tarde, uma visita com a CCR SPVias para mostrar para todo mundo aí como está sendo feita a nossa duplicação dos 7,5 km aqui urbanos da SP 255. E vamos a mais um giro internacional, mostrando dessa vez outra tragédia, terremoto no México. Sim, antes disso tem essa matéria sobre o lítio, né, que é um mineral que
pode prevenir a demência. Vamos fazer as duas coisas juntas, então? Primeiro a matéria do lítio e depois o giro que fala do terremoto. Vem uma informação que pode ser fundamental para diminuir a ocorrência de demência no mundo. Um estudo feito por pesquisadores daquele país mostrou que o número de casos de demência na população é maior onde a água potável tem baixa concentração de lítio. Nós vamos conversar agora sobre esse assunto com a nossa correspondente em Copenhague, Margarete Marmori, que tem mais detalhes sobre esse assunto. Bom dia, Margarete. Bom dia, Adriana. Como os pesquisadores chegaram à conclusão de que o lítio na água pode diminuir a ocorrência de demência? Bem, pesquisadores da Universidade de Copenhague analisaram informações médicas sobre quase 74 mil pacientes de demência e as compararam com os dados de mais de 730 mil dinamarqueses. Eles também mediram a concentração de lítio em 151 estações de abastecimento de água. Depois, eles cruzaram todos esses dados com informações sobre o lugar onde essas pessoas moravam. Aí, eles descobriram que onde havia menos pessoas dementes era onde a água das torneiras tinha uma concentração maior de lítio. De acordo com o estudo, o efeito positivo do lítio foi verificado para os dois principais tipos de demência, que são o mal de Alzheimer e a demência vascular, que é causada por problemas na circulação de sangue para o cérebro. O lítio é um elemento químico metálico que é encontrado naturalmente em águas subterrâneas. A substância já é usada no tratamento de uma doença mental conhecida como transtorno bipolar. Além disso, testes com animais já haviam indicado que a substância pode ajudar a melhorar a capacidade de aprendizagem e a memória. Margarete, com esses resultados, os pesquisadores já recomendam a adição de lítio à água usada para o abastecimento público? Não, os pesquisadores alertam que ainda é muito cedo para isso. Em entrevista ao jornal Politiken, o professor do Centro de Psiquiatria do Hospital Universitário de Copenhague, Lars Vedon Kessen, explicou que primeiro é preciso investigar se os resultados positivos encontrados na Dinamarca também podem ser observados em outros países. Além disso, é preciso ter certeza que o uso prolongado do lítio não causa efeitos colaterais. Outra questão a ser esclarecida é qual a dosagem certa que pode ajudar a prevenir a demência. Os pesquisadores observaram que uma concentração alta de lítio na água não tinha um efeito tão positivo. Mas, quando a concentração na água era apenas um pouco acima da média, o efeito positivo era maior e o número de casos da doença caía 22%. Pesquisadores suspeitam que é a exposição prolongada a doses mínimas do elemento que produz os melhores resultados. É muito interessante, porque isso lembra a questão do flúor na água, que ajuda na dentição. Margarete, de qualquer maneira, esse estudo é muito positivo e cria uma esperança de prevenção da demência? Sem dúvida, encontrar um meio de prevenir a doença seria um grande avanço, principalmente porque não existe cura para a demência. Alguns dos sintomas da doença são perda de memória, incapacidade de completar tarefas que antes eram fáceis, dificuldade para resolver problemas e mudanças de humor e personalidade. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, atualmente, em todo o mundo, 47 milhões de pessoas sofrem de demência e esse número poderá triplicar em 2050. No Brasil, calcula-se que exista mais de 1 milhão de pessoas com a doença. Aqui na Dinamarca, segundo o Centro Nacional de Pesquisa sobre a Demência, a cada 3 horas uma pessoa morre por causa da doença. O país, com pouco mais de 5 milhões de habitantes, tem quase 84 mil que sofrem do mal. Esta semana, um comunicado oficial da família real da Dinamarca informou que o príncipe consorte Henrique, marido da rainha Margarete, sofre de demência. Nos últimos meses, o príncipe, que tem 83 anos de idade, vinha se comportando em público de maneira diferente da habitual e dando declarações polêmicas à imprensa. Aparentemente... Pequena interrupção aí. Vamos continuar. Giro internacional. É o terremoto mais forte dos últimos 100 anos. Agora, o maior perigo são as réplicas. 65 tremores de menor intensidade foram registrados nas últimas horas. O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico também emitiu alerta de possíveis ondas gigantes
de até 4 metros de altura para as costas do México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Honduras e Equador. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. 60 minutos. Trazendo as principais notícias para você. São 13h49. Obrigado aí por muita gente acessando hoje. Inclusive gente de outras cidades. Vou mandar o nome de todo mundo aí que eu não falei ainda. A Célia Barrancos Plata, nossa colega de turma. Um abraço para a Celita, né? A Celita é boliviana, né, Celita? Deve estar lá em São Paulo, acompanhando as nossas imagens pelo Face. Também o Glaucio Costa, nosso amigo, companheiro, Toninha também, Antoninha de Ângeles, o Edinho, que foi vereador conosco lá, um abraço. Acessando aí o Robson Melim, o Vitor Ferrari Henrique, a Delza Paula, Sandívia Jô Gomes, Giovanni Vicente, Gabriel Rodrigues, todos aí, tem mais gente ainda, o Giba Soares, a Ilza, que mais? A Sônia Cromo, Sandívia Jô Gomes, também o Daniel Barreto, Ítalo Bertoni, Sônia Helena Novaes Guimarães Moraes, Orlando Cavessi, também seu Oswaldo Gregório, também a Patrícia Frois, que parabeniza pelo programa e diz que tem saudades de Avaré. Um abraço aí para a Patrícia. E mais pessoas aí que nós já denominamos. Fernando Caran, que está lá em São Paulo. Enfim, são os amigos que estão acessando. Alan Cadson Moreira, Laura Job, Claudete Terezinha de Trabalho, Orlando Cavessi. Um abraço para todo mundo. Antônio Carlos Rodrigues, todo mundo acessando aí. Também a Rosa Rodrigues. A Rosa fez um comentário a respeito da fala do Palocci, que eu disse aqui, viu, Rosa? É que se tiver provas que confirmem, todo mundo tem que ser devidamente condenado. Quer dizer, todos, sem exceção. Agora, provas contra Temer, tem mala de dinheiro, provas contra o dinheiro da Suíça do Serra, a prova do Aécio com mala de dinheiro, né? Perrela na história. O Henrique Alves está preso, que é do PMDB, né? Tem também o Hélito Moreira Franco, tem o Jucá, agora parece que a coisa vai voltar para o lado do Jucá. Então tem que, todo mundo que tem comprovação de ilegalidades tem que ser punido. Isso daí a gente sempre defendeu isso. Um abraço para o Flávio Zandoná, que também é nosso colega de Câmara. Pois é, estamos aí e vamos em frente mostrando as últimas informações. Vamos dar uma passadinha rápida no jornal Estado de São Paulo. O Janu vai pedir anulação de imunidade concedida a Joesley. Em depoimento ontem, o dono da JIF negou que tenha sido orientado por esse procurador, que é o Marcelo, né? Marcelo Miller, a gravar Temer. Ele diz que nega isso aí. E diz que nova denúncia contra Temer deverá vir a semana que vem. Os deputados estão falando que vão engavetar, né? É absurdo isso, né? A preço, a quanto, qual é o valor desse engavetamento? A segunda denúncia contra o presidente Michel Temer só deve ser oferecida pela PGR na próxima semana. Diz que serão vários delatores aí. Também está sendo mudada aí a direção da Polícia Federal, há uma lista tríplice para a escolha do senhor presidente da República. A equipe econômica trabalha com PIB de 3,5% em 2019. Também morador de rua é morto na zona sul da capital paulista. Já são vários casos de morte, 4 pelo menos. E neste caso foi um motoqueiro passou e disparou várias vezes contra o morador de rua. Que absurdo, né? Lá em São Paulo também tem aquela questão da bicicleta compartilhada, diz que caiu mais de 40% da utilização desse tipo de veículo de final de semana, parceria com o Banco Itaú, se não me engano, está reclamando aí
do contrato com a prefeitura. E, infelizmente, está diminuindo o número de ciclistas por causa disso. Valdinei Muniz, que é o principal assessor aí do prefeito, é o que está mais presente na Câmara, o Valdinei Muniz, viu, Titonelli? E o Valdinei Muniz, eu até falei para alguns amigos lá, parece o Romarinho, viu? O Romarinho, ninguém dava nada pelo Romarinho, e no fim está sendo importante para o Corinthians. Como o Valdinei Muniz consegue fazer melhor que o secretário de comunicação, viu? A interlocução com alguns vereadores da Câmara, inclusive vereadores de oposição, né? O Barreto conversa muito com ele, está certo de conversar, e também estou à disposição, viu, Valdinei? Podemos conversar sem compromisso nenhum, viu? Numa nice relação republicana. É assim que a gente defende a prática política, com certeza, né? E vamos abrir aqui o site UOL para dar uma passadinha nas principais manchetes e principais informações atualizadas deste blog, deste site informativo, melhor dizendo. Dinheiro achado mostra que Gedel é um criminoso em série, diz Ministério Público Federal. 51 milhões estavam no apartamento emprestado por um amigo aí. Sakamoto, Leonardo Sakamoto escreveu: preso Gedel vai chorar novamente perto do juiz ou diante do juiz? Outra vez ele chorou. Forte terremoto no México mata mais de 30, eu tinha falado 10, mais de 30 pessoas já. Magnitude foi de 8,2, a escala Richter, e gerou alerta de tsunami em outros países. A escala Richter é uma escala logarítmica. Quando fala 7 e fala 8, é uma diferença absurda, né? A escala é diferente, não é uma escala comum, né? É uma escala logarítmica. Há risco do segundo tremor naquela região. Equador também preocupado aí com o risco de tsunami. A coisa está feia. Segundo a denúncia contra Temer, terá ao menos 7 delações, diz aí o site UOL. Fachin pede redistribuição de novo inquérito contra Temer no STF. Gasto do governo com folha sobe mais do que gasto com aposentados. Abraço aí para o Marcelo Veículos. Também novas gravações da JBS. Conversa de bêbado de Joesley ao depor sobre áudios. Está botando culpa na marvada, viu? Diz que tomou demais, falou que não deveria. Por que estava gravando então, Tonelli? Se a conversa era de bêbado, talvez por isso mesmo, né? Esse procurador depõe hoje na PGR. Janot revogará a imunidade e avalia prisão de Joesley e de Ricardo Saldi. Palocci deu sinais de querer agradar o Ministério Público Federal. Mas como o Palocci estava dócil com Sérgio Moro, era impressionante, né? E nada sobre a Globo, sobre os bancos, como a gente esperava, que ele ia falar alguma coisa disso. Pelo menos sinalizou, na verdade, nesse sentido, no primeiro depoimento. Dilma chamou Palocci de canalha e deu respostas à altura para ele. Então, são notícias aí que nós temos para você, que a garganta já não está suportando mais, né? Vamos terminar, então. Tem um programa que está diminuindo a violência de gênero entre os jovens, o primeiro Círio de Nazaré em Portugal e o Setembro Amarelo contra o suicídio. Boa tarde a todos. Jornal 60 Minutos.